Lucas e Marcelo cresceram juntos, inseparáveis na quadra de basquete do bairro, sonhando em ser os melhores. Entre arremessos, risadas e treinos até o pôr do sol, prometiam chegar ao lado a lado ao topo. Tudo mudou no dia que o campeonato estadual, quando uma jogada decisiva fez o sonho de um se realizar à custa do fracasso do outro. O brilho nos olhos de Lucas ao receber o prêmio contrastava com a sombra do ressentimento no olhar de Marcelo. A amizade se despedaçou ali, transformando antigos aliados em rivais jurados, ao som da bola quicando, tornando-se um eco distante. Quer então entender, sem sombra de dúvidas, o que é um antagonista e o que é um vilão, e assim poder construir personagens da maneira correta e sempre bem instigante? Então sim, bora! Alô, Debitos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio trazendo aqui técnicas literárias e hoje irei falar um pouco mais sobre antagonista e vilão. Não vou especificar aprofundadamente um estudo sobre antagonistas e vilões, mas sim trazer um esclarecimento de qual é a grande diferença entre um e outro. Obviamente existem alguns limiares muito interessantes, onde, claro, sim, existem semelhanças, mas existem algumas diferenças importantes quanto à questão narrativa e construção do próprio personagem. Por isso, use e abuse de assistir várias vezes quanto você achar interessante para entender um pouco mais a grande diferença e alguns limiares. E, obviamente, no futuro próximo, irei falar mais profundamente sobre os tipos de antagonista e os tipos de vilão, mais especificamente porque vilão nada mais é do que um antagonista que foi encaminhado no caminho um tanto diferente. Beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais profundamente o que é um antagonista, o que é um vilão, suas características semelhantes e como diferenciá-los. Então, pessoal, vamos começar primeiro falando sobre o antagonista, porque o vilão nada mais é do que um tipo específico de antagonista que tem, obviamente, diversas peculiaridades, mas de uma forma geral, o antagonista nada mais é do que uma força, seja pessoa ou seja estrutura, vontade ou qualquer outra coisa, que tem como objetivo travar o objetivo do protagonista. Não tem nada a ver com moralidade, não tem nada a ver com as funções do personagem em si, mas o antagonista tem como principal elemento a força motriz que trava os principais objetivos desse nosso personagem principal. Então, quando a gente fala sobre a função clássica, mas Rafa, o vilão ele não tem o objetivo de travar o protagonista? Sim, por isso que o vilão ele é um tipo de antagonista. Só que no caso, quando a gente fala sobre o objetivo do antagonista de uma forma geral, é não permitir que ele se desenvolva. O personagem principal tem como objetivo meio que caminhar para alguma coisa pontual. Vencer o vilão, que é um tipo de antagonista, vencer a si mesmo ou diversos outros obstáculos que podem surgindo de acordo com esse ponto, de acordo com essa necessidade, de acordo com o objetivo da história propriamente dito. Então, todo e qualquer personagem que antagonize, ou seja, não permita que o protagonista encaminhe para frente, é considerado um antagonista, indiferentemente de qual é a estrutura primária dele. Um ponto importante quando a gente fala sobre a relação do nosso antagonista junto com o nosso protagonista é uma relação diversa. Como o objetivo principal do nosso antagonista não permitir que aquele personagem se desenvolva de alguma forma, nós temos de diversas formas. Por exemplo, nós temos aquele antagonista que pode ser o melhor amigo. Tanto que existe, no caso, o Lucas e o Marcelo, que tinham como principal ponto serem os melhores, porém, em algum momento, há de acontecer de que vão disputar esse título, fazendo com que o mesmo objetivo de ambos não permita que um concretize. Pode se tornar um vilão, no caso, o Marcelo pode se tornar o vilão de Lucas, que não tem problema nenhum, porque o vilão nada mais é do que um tipo de antagonista que se desenvolveu por uma outra linha de raciocínio. Mas, de uma forma geral, todo aquele que conflita com o objetivo do nosso protagonista é considerado um antagonista. Se você pega, por exemplo, melhores amigos que querem ser a mesma coisa, ou no caso, pessoas que têm um objetivo parecido, mas que são antagônicos de uma certa forma,
Tem pessoas que, por acaso, um Timão e Pumba da vida, onde sim, eles são considerados antagonistas. Porque, no caso, o Simba tem como principal objetivo ir para a Pedra do Reino, se tornar o rei, destronar o Scar e conseguir salvar a savana africana. Porém, o estilo de vida de Timão e Pumba, Hakuna Matata, tem um estilo de vida sem problemas, deixar o passado para trás. Com isso, isso quebra o desenvolvimento do personagem. Quebrando o desenvolvimento do personagem, você precisa pensar o seguinte: se não vai acontecer, não vai desenvolver, então eu estou antagonizando essa história, estou antagonizando esse objetivo. Então, de uma forma geral, todo e qualquer personagem que tem um objetivo claro, direto ou indiretamente, que não permita que o personagem desenvolva de alguma forma, é considerado antagonista. Porque muitas vezes os protagonistas de histórias de fantasia, de shonen de uma forma geral, não possuem pais. É muito comum ser órfão. Porque pais e mães são protetores de uma forma geral, principalmente mães. Então esse sentimento que não permite que o personagem se desenvolva, vá para o mundo real, vá para a aventura. Se não vai para a aventura, não tem história. Se não tem história, está antagonizando, porque não permite que se desenvolva. Por isso que muitas vezes nem aparece. E se aparece, é um personagem, no caso, um pai alheio, uma mãe alheia, um pai que morreu, uma mãe que morreu. Tanto que se for ver em shonen, quando existe pais, é o pai. A mãe não existe. Porque a mãe não permitiria que o personagem, o filho ou a filha, se arriscasse de uma tal forma, se tornando um antagonista para a história. O antagonista não é um vilão, tanto que existe realmente melhores amigos, namorados, namoradas, pais, mães, filhos, filhas, parentes, qualquer coisa. Mas se tem como um objetivo, direto ou indireto, como eu falei, bloquear a história de alguma forma, não permitindo que o objetivo se concretize, é considerado antagonista. Tanto que você pode você mesmo ser um anti-antagonista de si mesmo. Por quê? Se você não permite que você se desenvolva por qualquer ação interna, você é considerado um antagonista de si mesmo. Tanto que existe um tipo de ponto de conflito que é você contra você mesmo. Onde o personagem não se desenvolve, não cresce, não vai para frente por causa dos próprios limitadores. Então, interessante quando a gente fala sobre a relação que existe de um antagonista para com o protagonista, de uma forma geral é qualquer. Se tiver como principal objetivo, por definição, não permitir que o nosso protagonista, seja um, seja vários, não cheguem ao seu ponto final, não se desenvolva a história de uma certa forma. Pode ser o mesmo objetivo, o mesmo ponto de conflito? Sim. Pode ser um ponto de conflito diferente, mas que afete necessariamente? Sim. Pode ser um ponto de conflito que afete indiretamente? Sim. Todo e qualquer personagem que não permite, seja um obstáculo para aquele personagem fazer algo, é considerado como antagonista. A diferença também são os níveis. Um nível mais fácil, um nível mais médio, um nível mais difícil, um nível mais direto, um nível mais intenso. Depende de qual é a relação que ele tem, qual é o papel dele e quais são os pontos de desenvolvimento que ele vai fazer quanto a isso. Porém, a relação que existe entre o protagonista e no caso, o antagonista é uma relação direta de confronto. E esse confronto não necessariamente é uma luta, mas sim é um confronto que não permite que o nosso protagonista se desenvolva na história. Outro ponto, reforçando a ideia do antagonista, é a questão da moralidade, caso, porque a gente quer fazer uma comparação com os vilões de uma forma geral. O nosso caso de antagonista, a moralidade dele pode ser diversa. Mas como normalmente, meio que por uma convenção, vilão é um antagonista com uma moralidade questionável, então normalmente quando você quer fazer de uma forma separar os antagonistas clássicos dos vilões, os nossos antagonistas, eles precisam ter uma moralidade de boa a neutra. Quando cai em algo para o ruim, para o malvado, ele já entra num caminho mais vilanesco. Não necessariamente ser um vilão puro mal, algo que hoje está caindo por terra os mais comuns, mas sim, existem diversos vilões que são puro mal e ponto. Personagens cinzas, mas com isso é uma outra discussão. Mas de uma forma geral, quando a gente falar sobre moralidade de antagonistas, é qualquer moralidade. Uma mãe extremamente carinhosa que ama o seu filho, no caso o protagonista, e não quer que ele se fira, seja por qualquer motivo, possui uma moralidade maravilhosa. Mas esse amor antagoniza com a história, tornando-a um antagonista para aquilo. Timão e Pumba respeitam o Simba, gostam dele, até decidem quebrar a sua ideia de
por exemplo, de Hakuna Matata, para seguir o caminho. Então, no caso, quando a gente fala sobre a relação que existe de moralidade, relação de entendimento de si, entendimento de plot quanto a antagonistas, varia de uma forma geral. Porém, caso você queira separar antagonistas de vilões, fica como principal elemento. Antagonistas vai de personagens bons a neutros, e os nossos vilões são de algo mais do neutro por ruim para o ruim, de uma forma geral, onde você tem essa mescla de possibilidades. Então, uma moralidade X com uma relação, no caso qualquer uma, indiferente, o importante é ter uma relação com o nosso protagonista e ter algum objetivo que conflite com o nosso protagonista. Então, antagonista, de uma forma geral, é qualquer personagem de qualquer índole que tem como um objetivo principal não permitir que o nosso protagonista se desenvolva dentro da plot. E essas relações que existem podem variar de diversas formas. Já no caso, quando a gente fala sobre vilões, estamos entrando num caminho um pouco tortuoso. Por quê? Quando a gente fala sobre as características de vilões, a gente pode considerar algumas coisas como, não, o vilão ele é bonzinho. Sim, ok. No caso, o vilão, ele vai ser sempre malvado? Sim. Um ponto é a diferença entre antagonista e protagonista. E da mesma forma, quando a gente fala de vilão e antagonista. O vilão é um tipo de antagonista. Se a história está sendo contada no ponto de vista do Darth Vader, o Luke Skywalker, ele é antagonista. O Luke Skywalker nunca vai ser vilão, porque a questão de moralidade e os seus atos são atos benevolentes de alguma forma. Pode ter um quesito meio cinza? Pode. Porém, quando falamos de vilão, é um personagem que antagoniza o nosso protagonista e, por definição, tem como objetivo atos de vilanescos, atos maléficos, onde existe uma moralidade um tanto questionável quanto a isso. E existem diversos fatores. E, obviamente, dentro da filosofia, tanto antiga quanto moderna, discutir o que é bom, o que é errado, o que é ético, antiético, moral e imoral são outros fatores. Porém, quando a gente fala sobre os quesitos de transformar um antagonista em um vilão, por definição clássica, é um personagem que, além de confrontar diretamente o nosso antagonista, no caso, o nosso protagonista, tem como um objetivo fazê-lo com atos de perigo. Um antagonista não necessariamente faz com que o protagonista tenha um perigo iminente. Já um vilão, sim. Um vilão, ele é um risco para a vida e integridade do nosso protagonista. O antagonista, não necessariamente. Então, por definição de forma direta, o vilão é um tipo de antagonista, ou seja, alguém que vai bloquear o progresso do nosso personagem principal com atitudes vilanescas e malvadas e gera um perigo mental, físico, emocional ou espiritual mágico, se for uma fantasia, para o nosso protagonista. Então, pessoal, quando a gente fala sobre vilões de uma forma geral, como principal ponto de desenvolvimento, a gente tem que pensar qual é a relação que ele tem com o nosso protagonista. Quando a gente fala de antagonistas, por ter diversos níveis, tanto de moralidade quanto de jeitos, objetivos, etc e tal, é fácil você criar alguém que possua uma relação próxima com ele e com isso gere um antagonismo. Mas quando a gente fala sobre vilões, muitas vezes os vilões não possuem uma relação tão direta com o nosso protagonista. Tanto que existem histórias que tem o vilão, que é o nosso antagonista mor, e ele não existe uma relação direta com o personagem. No caso, a gente pega, por exemplo, Saga de Gêmeos de Cavaleiro Zodíaco, ele como principal vilão antagonista, né? No caso, isso se torna um pleonasmo, mas como principal vilão do primeiro arco da Guerra das 12 Casas, ele não tem uma relação direta com o Seiya. Então, tanto faz quem esteja subindo as escadas, ele vai enfrentar quem seja. Tanto que no último episódio desse arco, ele fala que todo e qualquer Cavaleiro de Ouro que quisesse enfrentá-lo, que desse um passo à frente. Então não existe uma relação direta. Da mesma forma que a gente pode ter em caso Darth Vader e Luke Skywalker, onde a relação é de paternidade.
Tanto que o grande chance para a galera aí que não fala alemão era o Luke Skywalker ser o filho do Darth Vader com a famosa frase de Luke, eu sou seu pai. Então, qual que é a relação que existe? A relação de protagonismo e antagonista dentro de uma escala de vilanesco é uma relação de simplesmente periculosidade. O objetivo do nosso vilão não é fazer o mal para o protagonista, é fazer mal para a situação, que pode se ocasionar uma questão mais pessoal. A gente pega, no caso, diversos personagens que a gente vê que o grande vilão tem alguma relação, e com isso a gente até procura. Tem muitas histórias que não precisam necessariamente que o nosso grande vilão seja da mesma família, seja do mesmo sangue, tenha os mesmos poderes, porém é uma fórmula que funciona esse quesito de criar uma relação, porque quando você cria uma relação próxima entre os fatores, você imagina que exista algo mais profundo, não apenas uma questão de roteiro. Mas, por definição literária, o vilão não precisa ter uma relação pessoal com o nosso protagonista. Ele precisa apenas servir como um papel de maldade e perigo para aquele. E por ser um antagonista, fazer com que ele não se desenvolva. Então, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre as semelhanças entre um antagonista e um vilão. E o primeiro ponto, que é o mais óbvio, é pelo fato de que o vilão é um tipo de antagonista. Então, essa relação que existe entre os dois, quanto a quesito de objetividade funcional na narrativa, é a mesma. Então você pode criar e transformar um antagonista num vilão? Sim, onde você vai aos poucos transformando aquele personagem em um quê de uma moralidade um pouco mais conflitante com o nosso protagonista, querendo fazer um mal de uma forma pessoal, um mal querendo gerar um desconforto direto, um perigo direto para o nosso, no caso, nosso protagonista. Então você pode transformar um num outro, sim, da mesma forma que você pode pegar o seu vilão e criar um arco de redenção se tornando apenas um antagonista? Pode. Você pode criar um vilão malvadão que faz e acontece e ele vai fazendo, tanto que a gente pega, por exemplo, o Freeza no arco de Dragon Ball Super, onde ele é um vilão, porém, dentro daquele arco, ele sai do papel vilanesco e entra apenas no papel de antagonista, criando um aliado meio que pontual para que aquilo aconteça. Então ele sai de um vilão, entra num arco mais antagonista, que depois vira um aliado, mas esse aliado volta a ser um antagonista e por causa disso evolui novamente para a questão vilanesca. Então, as principais semelhanças que a gente tem quando a gente fala sobre o nosso antagonista e o nosso vilão é, primeiro, a oposição por definição, que o antagonista se opõe ao protagonista, e o vilão da mesma forma. A diferença é o como faz isso. E o impulsionamento da trama. Todos eles impulsionam o desenvolvimento do personagem de forma indireta. Mas, você disse que o papel do antagonista é bloquear. Sim, pelo fato de existir um bloqueio, o personagem precisa evoluir-se para passar esse bloqueio. Então, quanto maior o bloqueio, mais ele precisa se desenvolver. Então, o interessante é que o antagonista, ele é um bloqueio, seja fazendo pelo bem, fazendo pelo mal, ou o que seja, e o fato de precisar pular e se desenvolver faz com que, indiretamente, precise de um desenvolvimento de arco de personagem. Mas o impulsionamento narrativo é obrigatório acontecer, por isso ele é um antagonista. Mas, Rafa, os aliados também têm como objetivo fazer? Sim, só que um fortalece. Você fortalece o protagonista com os aliados, com os mentores e toda a jornada do herói clássica. Mas o antagonista, ele força o desenvolvimento do protagonista, o arco do protagonista dentro desse antagonismo de uma forma geral. E a complexidade vai de acordo com o que você quiser. Tanto de uma coisa mais um antagonista mais simples, um aliado que queira o mesmo objetivo no final da história, ou um vilão malvado que quer destruir o mundo e, por consequência, o personagem principal está nesse mundo e com isso ele precisa lutar contra o nosso
antagonista vilanesco. Por isso que o principal ponto de semelhança que existe é puramente narrativo, onde o objetivo deles é bloquear o nosso personagem principal. Agora, o como e o porquê que vai ser o grande diferencial entre um e entre outro. Então, a grande diferença começa pela questão da moralidade. Se fosse fazer uma linha, nós temos o antagonista como algo que começa bom e vai até o neutro, do neutro para o malvado até o malvadão, já temos um vilão. Então, essa grande linha de moralidade, nós temos um ponto mediano, que é uma moralidade questionável, mas ok, e isso pode começar a definir o nosso vilão. Não necessariamente, tanto que podemos ter um antagonista como um anti-herói. Um anti-herói, ele tem um passo para virar, no caso, um vilão. E que passo é esse? É o passo do objetivo. O nosso anti-herói, eu até farei no futuro um vídeo falando sobre anti-heróis, o objetivo do anti-herói também é salvar, no final das contas. Só que a maneira como ele faz é um tanto bizarra. No caso do nosso vilão, juntamente com o antagonista, é bloquear o personagem principal. Ok, semelhança. A diferença é o porquê você quer fazer isso. O antagonista quer bloquear o nosso protagonista porque ele quer ser o vencedor. Ele quer fazer as coisas, ou ele não quer que o outro faça. Já o vilão, o objetivo dele ao bloquear o protagonista é fazer mal. O vilão, ele quer o mal do protagonista. Então o objetivo dele é fazer o mal para ele por todas as ações. Seja por moralidade ou por qualquer coisa, mas o grande objetivo dele, no caso do antagonista, de uma forma geral, é bloquear. Do antagonista vilão é bloquear, gerando um mal para o nosso protagonista. Tanto que nós temos a personificação do conflito. A personificação do conflito para o antagonista é forçar o personagem a desenvolver-se com uma forma onde você cria pontos de desenvolvimento, vai subindo. Já o nosso antagonista vilão, ele precisa se desenvolver, os saltos são maiores, como eu já falei, porque como o antagonista, sendo um antagonista aliado, tem como objetivo crescer junto, mas na hora H acontece algo, e o vilão quer o mal. Ao fazer mal, você precisa que algo aconteça de uma forma geral. Então, o grande diferencial que existe dentro deles é a intenção, o objetivo e a forma de fazer. Então, o nosso vilão, ele tem os mesmos pontos que o antagonista. Não quer que o nosso protagonista desenvolva. Mas qual que é o objetivo do vilão? Fazer o mal. Qual é a intenção do vilão? Fazer o mal. Qual que é o limiar moral? O mal. Então, um grande ponto que difere os nossos dois elementos é o como e o porquê. O porquê ele faz isso, as intenções dele, e com isso a gente percebe. Então, pessoal, o grande ponto onde eu poderia, no caso, até resumir o vídeo todo num short de 1 minuto, porém, achei interessante trazer essa reflexão. O nosso antagonista é um personagem que tem como objetivo bloquear o protagonista e não deixá-lo que ele chegue no objetivo que ele quer. No caso, o antagonista vilão, ele vai fazer a mesma coisa que o antagonista faz. A grande diferença é a intenção, o objetivo e a forma de fazer. Porque você pode ter um aliado antagonista, você pode ter um conflitante antagonista, porém, vilão sempre quer o mal do nosso protagonista. Pode ser que em algum momento ele seja aliado ou ele pare, porém, o nosso vilão, ele quer o mal dele para completar aquilo que ele quer fazer. Tanto que existe um limiar muito filosófico entre um e outro, porque depende muito mais como você, escritor, você escritora, você mestre, vê o seu personagem e como você quer que as pessoas vejam o seu personagem. Porém, dependendo de como você construir, quanto mais neutro e cinzento o seu antagonista for, terá uma dúvida se ele é vilão ou não. E se esse é o ponto, perfeito. Mas isso vai para uma outra história quando eu for falar um pouco mais sobre vilões. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo falando sobre a diferença entre um e outro. Eu quis começar essa minha coletânea de personagens, começando com essa diferenciação e essa caracterização, porque futuramente, quando for falar mais sobre os tipos de antagonista, os tipos de vilões, os tipos de protagonistas, os tipos de aliados, tipos de mentores,
É interessante a gente entender como principal ponto essa definição. Então, se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui no Craftando Mundos a gente aprende a criar mundos, criar personagens e ver tudo à nossa volta como forma de aprender semiótica, aprender interpretação, aprender formas e formas e formas de se fazer todo o universo que você quer fazer, desde o pequenininho até o gigantesco, onde você constrói aquilo que você acha interessante para os seus gênios Loci. Use e abuse das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!